Bom dia, bem-vindos à Bússola da Mente. Eu sou Miguel Campos, coach e atleta. Hoje tenho o prazer de ter aqui Manuel Pacheco, presidente da Associação de Atletismo de Braga, ex-atleta, e vamos falar um bocadinho. Obrigado por aceitares o convite, Manuel. Obrigado, eu é que agradeço a oportunidade que temos de poder falar um bocadinho da modalidade à qual estamos ligados já há muitos anos. Pegando aqui um bocado na pessoa que nos ligou, que foi o Delfim, como é que foi a vossa relação? Estamos a falar em off, não é? Que vocês já se conhecem há muitos anos. Como é que tem sido Exato, esta jornada? exato. O Delfim, eu conheço o Delfim, portanto, os meus tempos de atleta, não é? Eu tenho 56 anos, portanto, vivi um período da minha vida dedicado à modalidade como atleta, digamos, profissional, semi-profissional, se é que isso se pode dizer dessa forma. O que era um facto é que eu, durante muitos anos, vivi da modalidade, portanto, independentemente do nível que se tinha, que na altura, pronto, as coisas eram um bocadinho, não eram fáceis. Era mais fácil viver do atletismo do que hoje, sobretudo a nível de meio fundo e fundo, porque tínhamos muitas provas de estrada, onde os atletas conseguiam efetivamente obter algum rendimento ainda significativo. E o Delfim é dessas guerras, não é? E, portanto, encontrávamos nas provas, portanto, ele era um atleta com nível, começou até com provas mais curtas, depois foi-se também aproximando das provas de estrada, 10 km, 15, meias maratonas, e fomos adversários e diretos em muitas provas. Normalmente ele ganhava-me sempre na parte final, porque ele era mais rápido que eu, mas pronto, não as ganhava todas. De qualquer maneira, depois, mais tarde, voltámos a encontrar-nos em uma relação mais próxima, que foi no Núcleo Atletismo de Joane, onde eu também era atleta, mas era um dos atletas já mais velhos e também assumia um papel de dirigente juntamente com o Carlos Carvalho, e o Delfim foi, durante um período ainda considerável, digamos, uma atleta de eleição do Núcleo Atletismo de Joane, chegou a participar em fazer apuramentos para campeonatos do mundo, que chegou a ser apurado, portanto, naquela altura, Delfim Conceição, Rui Vieira, Manuel Magalhães, eu próprio, portanto, fomos atletas que passámos por um clube que exclusivamente dedicava à estrada, tínhamos um grupo de atletas, 7, 8 atletas, mas que nos batíamos aí com os melhores atletas, melhores equipas da altura, Confor Limpa, maratona, equipas vocacionadas para a estrada, com orçamentos de 15, 20, 30 vezes superior ao nosso, em que por vezes viam-se desgraçados para nos vencerem, porque efetivamente tínhamos uma equipa muito unida, aquilo funcionava ali no atletismo de João como uma família, e portanto já temos uma relação muito próxima já há muitos anos. Depois a vida vai seguindo o seu caminho, pronto, vamos tomando direções, cada qual pega no seu barco e vai remando, não é? É o que se vai fazendo. O Delfim continua ligado à modalidade, a fazer um excelente trabalho, é destas pessoas que a modalidade precisa, portanto, precisa de pessoas que andem cá, realmente que têm vocação para cá estar, que têm competência e, acima de tudo, gostam, portanto, daquilo que fazem, não é? É um bocadinho por aí. E pegando aqui no que tu estavas a dizer, nesta garra, não é, que os portugueses têm com orçamentos maiores, não é, 15, 20 vezes, achas que é uma coisa portuguesa ter esta garra de ir atrás e lutar e conquistar independente das condições? Sim, o português tem um bocadinho a característica não dizemos nós, de desenrascar, não é? Portanto, o desenrasque. Nós acabamos por vezes, fruto das limitações que vamos sentindo, acabamos por ter que nos ajustar, ter que nos adaptar. E isso implica, muitas vezes, arranjarmos argumentos e forças onde, numa situação normal, o pessoal
não seria necessário, digamos assim. Portanto, somos aguerridos porque realmente somos um povo, as nossas raízes, principalmente começámos no nosso tempo com muita dificuldade, portanto, não havia dinheiro para equipamentos, não havia dinheiro para sapatilhas. Eu sou do tempo de treinar na estrada, sem luz, naquelas valetas empedrado, paralelo, portanto, a gente andava ali às escuras. Portanto, isso realmente dá-nos alguma resistência, algumas características que depois nos dão jeito ao longo da vida. E, efetivamente, os tempos vão mudando, portanto, digamos que as facilidades com que os jovens hoje acabam por se deparar, apesar de toda a dificuldade da economia, pronto, dos empregos e de tudo isso, o que é um facto é que a vida hoje é muito mais fácil. Não é? Um jovem que começa na modalidade não tem que sofrer, digamos assim, aquilo que nós tivemos que encontrar para dar início à modalidade. O facto é que isso também nos torna mais fáceis, mais fortes, não é? E essa característica do português aproveitar e ser aguerrido, isso dá jeito, desde que se consiga aliar e associar a essa característica outras condições que sem elas hoje não vamos a lado nenhum. Não é? Portanto, não basta a gente ter força, ter garra, ter não sei o quê, porque se não conseguir treinar, se não treinar em condições, se não se alimentar, não tiver condições para participar nas competições, quer dizer, não há milagres também, não é? Isto é um bocadinho por aí. E pegando nesta parte, não é, das condições e mesmo a nível cá de Portugal, achas que nós como país, não é, como sociedade, podíamos dar melhores condições aos atletas? Isso, melhores condições, é uma evidência que sim. O que é um facto é que a sociedade portuguesa, grande parte da sociedade portuguesa associa o desporto. Nós vemos um programa na rádio, um programa de televisão, um programa desportivo, e esse programa desportivo, se não for 100% dedicado ao futebol, é 95%, não é? Portanto, quando se considera o desporto, está muito associado com o futebol, não é? Depois as outras modalidades todas ficam juntas num saco e ficam basta ver os tempos de antena que efetivamente existem na comunicação social em Portugal. Agora, condições para os nossos jovens e para os nossos atletas que temos, é evidente que há condições suficientes, não são suficientes, principalmente para os clubes que querem trabalhar, para os treinadores, portanto, vivemos ainda muitas situações precárias, temos muitos clubes a trabalhar onde os próprios treinadores, pelo trabalho que desempenham, pela dedicação que têm, não são remunerados, portanto, digamos que andam ali ou se recebem alguma coisa, recebem muito pouco. Portanto, isso não estimula, digamos, o desenvolvimento, não fideliza as pessoas na modalidade. Portanto, digamos que a estrutura, da forma que está montada, está muito debilitada. Não há condições, há clubes que fazem um esforço enorme para manter a sua secção de atletismo e, portanto, a partir do momento em que para manter a situação, o barco a navegar já é difícil, quanto mais melhorar as condições ainda. E andamos sempre todos atrás do mesmo. Não há apoios, não há patrocínios, ou são limitados, e depois isso vai-se refletir um bocadinho não, na totalidade, digamos, no resultado final daquilo que são as pretensões de todos nós, que é termos atletas de alto nível, termos qualidade, termos resultados internacionais e efetivamente isso nem sempre acontece. Agora, há sempre um conjunto de situações. O desporto também é preciso perceber que isto aqui no desporto não são dados adquiridos, não é? Nós podemos ter até um atleta que tem muitas capacidades e tem uma probabilidade grande de vencer uma determinada prova, só por si não é garantia que a vai vencer, não é? É preciso chegar ao terreno e depois é preciso concretizar. E às vezes as pessoas também se esquecem que efetivamente o desporto é isso, o desporto, como dizia outro, prognóstico é só no fim, não é? Portanto, depois das coisas estarem concretizadas, aí sabemos o que é que aconteceu. Agora, que há um caminho longo a percorrer e que há muito a fazer. E, efetivamente, a sociedade, com algumas exceções, digamos que o país, grande parte dos recursos estão direcionados e canalizados para o futebol. E depois as outras modalidades vivem um bocadinho daquilo que sobra. Eu costumo ouvir, eu não sei se é verdade porque eu não sou desse tempo,
eu costumo ouvir, não é, que há muitos anos atrás, não é, nós tivemos, não é, grandes atletas e fazemos assim bons tempos, não é? E que não houve aquela aposta como houve no futebol, não é, no atletismo, porque se calhar teríamos, não é? Eu não estou a dizer que o dinheiro não é, podemos colocar tanto dinheiro como no futebol, não é? Mas se calhar teríamos outros patamares agora. Sim, o que eu posso dizer, falando da minha própria experiência pessoal, eu fui um atleta de segundo plano, terceiro plano, digamos assim, e vivia do atletismo durante bastante anos, 10, 12 anos vivi dedicado ao atletismo. E vivia, não deu para enriquecer, mas deu para fazer a minha vida com normalidade e se calhar melhor do que se tivesse um emprego que não fosse, digamos, um grande emprego. O que é um facto é que eu, sendo um atleta de segunda, terceira linha, por exemplo, aos 5 mil tinha 13 minutos e 43 segundos, não é? O que hoje, se começarmos a ver, vamos ver o ranking nacional, quantos é que tem melhor que isso? Muito poucos. Se é que houve algum que, sinceramente, sem cabeça nem me estou a lembrar. Temos atletas com valores para isso, mas não temos muito, pronto, a fazer. E eu ainda com 13 minutos e 43 segundos fiquei em 11º a nível nacional, nesse ano, que significa que ainda houve 10 melhor que eu. Eu com 13,43 tive 10 atletas que fizeram melhor do que eu nesse ano. E tínhamos atletas com 13,15, 13,10, uns Castro, Galo, na Corrida Fenómeno Mamed, pronto. O que é um facto é que nessa altura também o que acontecia era, eu falo pela minha experiência pessoal, a alternativa que eu tinha à modalidade não me oferecia melhores garantias em termos de futuro, em termos de, digamos, de ter uma qualidade de vida que eu procurava, digamos assim, não tinha uma alternativa melhor. Ou seja, o facto de eu estar ligado à modalidade, ganhava o subsídio por mês, que, que era pouco, mas aquilo que eu tirava de rendimento nas provas de estrada, portanto, era suficiente, mais que suficiente para fazer a minha vida com dignidade e para, pronto, para ter algum sucesso, digamos assim, e para me sentir realizado. O que é um facto é que hoje há muitas modalidades, portanto, os jovens dispersam-se com mais facilidade porque há um sem número, estão sempre a aparecer modalidades novas e depois é preciso perceber que uma modalidade que aparece já com uma mentalidade diferente, portanto, os seus dirigentes são normalmente pessoal mais novo, portanto, vão procurar aquilo que se faz de melhor e tentar adaptar, portanto, são modalidades evoluídas em termos tecnológicos, vemos que acompanham a evolução. Enquanto que o atletismo, portanto, vem já de muitos anos e a adaptação e a modernização tem sido lenta, tem sido tanto passo a passo, vamos conquistando, hoje já temos condições para trabalhar mesmo no nível das associações que não existiam aqui há uns anos, portanto as inscrições já se fazem online, os resultados já estão disponíveis, portanto esse tipo de coisas também ajuda à evolução de tudo isto. O que é um facto é que, efetivamente, em termos de resultados, vamos tendo alguns, o que nos falta é profundidade. Não é? Nós temos um atleta muito bom de 1500, ok, mas precisávamos ter uma dúzia deles. E é isso que falta, não é? Temos alguns atletas a nível de meio fundo com valor, exatamente, temos também nas disciplinas técnicas também atletas, mas depois quando vamos verificar os rankings, efetivamente, na maioria dos casos não temos grande profundidade, portanto, e é essa profundidade que é a grande lacuna que nós temos, não é? O número de atletas a praticar com qualidade. Temos situações de atletas jovens com promessas, temos o Isaac Nada no 1500, temos a Mariana Machado, que já, então, são atletas que eu já nem considero promessas, são realidades. Né? Um atleta que faz 13,31 ou que baixa dos 15 minutos dos 9 minutos aos 3 mil, quer dizer, são, nos femininos, são atletas, já não são promessas, são realidades. O que é um facto é que depois o ranking acaba por não acompanhar esse nível que temos à cabeça. E pronto, se basta haver um dia menos bom, uma época menos conseguida, e efetivamente os rankings deixam um bocadinho a desejar. Né? Isso vai um bocado também da base de recolha que é menor, são menos atletas com nível a praticar,
E nós, para termos um campeão, para termos um medalhado olímpico, nós precisamos de ter uma dúzia, 2 dúzias de atletas muito bons para depois desses sair um campeão olímpico. Não é? Agora temos 3 bons. Esses 3 bons, para sair um fora de série, é muito trabalho e é preciso ter um bocadinho de sorte. Agora, se tivermos 20, que desses 20 com potencial para evoluir, opa, um ou outro vai chegar lá, não é? Portanto, isto também é um bocadinho, é matemática às vezes. Precisa consegui-los. E no fundo, o que tu estás a dizer, no fundo, eles terem aqui em Portugal, não é, concorrência para puxarem uns para os outros e para terem aquele trabalho de equipa, não é? E para conseguirem se desafiar a crescer, não é? Exatamente. Portanto, no meu tempo e no tempo do Delfim, tínhamos grupos de treinos fortes. Portanto, havia grupos de treinos no norte, no centro, Lisboa, tempo de Nunes Pereira, portanto, o pessoal me concentrava-se ali no Sporting, tinham ali um grupo grande de meios fundistas e fundistas. Aquilo uns puxam os outros, não é? Aquilo de um grupo de 20 é o que eu estou a dizer, quer dizer, o pessoal andar ali a treinar com o Fernando Mamed, com o James Castro, não sei o quê. Portanto, aquilo, eles tinham que andar, não é? Senão ficavam para trás dos treinos. Aquilo. Agora, o que é um facto é que hoje as coisas não funcionam bem assim, não é? Então, funcionam um bocadinho mais em termos individuais, em termos de estágios. Antigamente, o ir para um estágio, que há uns anos era uma situação que juntava os melhores atletas, onde quer que fosse que a Federação decidisse, e era um orgulho as pessoas ir para um estágio, portanto era uma satisfação, as pessoas faziam questão de ir. Hoje parece que já custa um bocado, né? Às vezes parece que é um favor as pessoas irem, os treinadores disponibilizar os atletas, e efetivamente, pronto, a sociedade muda, e todos nós temos que nos ajustar a essas condições, não é? Portanto, é um bocadinho também por aí, não é? Tu há bocado estavas a falar, não é? Para fazer um campeão, não é? Que é difícil. Mas, por exemplo, eu quando olho tipo para lá para fora, não é? O caso que me vem mais à cabeça é, por exemplo, no Japão, não é? Que eles fizeram os jogos e eles pegam nos miúdos, escolhem tipo os tempos e trabalham, não é? Durante, eu penso que é décadas, não é? Que ele começa desde pequenino até ser maior e eles levaram um maior número de pessoas à maratona, penso eu, se não estou em erro. Era Exato. preciso um bocado esta visão a longo prazo, não é? E que o atletismo desse para, não é? Equilibrar, não é? Certo, isso é haver um investimento a médio e longo prazo, que é isso que normalmente é difícil os nossos dirigentes fazerem esse tipo de planeamento. Primeiro, porque é preciso haver investimento, né? Para pegarmos num grupo alargado de jovens e para os mantermos fidelizados à modalidade. Tem que estudar, tem que crescer, portanto, tem que viver em função desses objetivos. Primeiro é preciso arranjar matéria-prima, digamos, que são os miúdos com a qualidade, isso é preciso. E depois é preciso arranjar toda uma estrutura em que dê suporte a essa situação. Portanto, isso são investimentos que, para a nossa realidade, pá, não estamos muito habituados a isso. Pois as pessoas querem resultados no imediato. Não é? O miúdo tem 2 ou 3 anos, já queremos que ele seja campeão. Portanto, isso, agora, pegar no miúdo, como dizia o Nunes Pereira, um atleta precisa no mínimo de 7 anos para ser atleta. Não é? Portanto, para ser considerado atleta e para ter realmente conseguir chegar ao auge das suas capacidades. Hoje fica difícil, não é? Pegar no miúdo de 14 anos, dizer assim, tu vais treinar e quando tiveres 21 anos vais ser dos melhores portugueses. Entretanto, ao longo desses 7 anos há muitos desvios e mantê-lo não é fácil, não é? Com a sociedade que temos não é fácil. Eles fazem isso agora no futebol. Pegam neles, metem-nos nas academias, pronto, investem neles e estão ali. Depois, passados uns anos, bastam dar uns milhões que já compensa uns anos de trabalho e de investimento nos outros todos. No atletismo, estamos muito longe de conseguir isso, não é? Porque o Estado perceber que só assim é que ou que esse é um dos caminhos onde poderá eventualmente fazer-nos aproximar do sucesso a nível internacional e sermos competitivos, não sei. Portanto, são investimentos que a nossa sociedade não sei se está preparada para isso, para guardar
mesmo os pais também são muito exigentes. Portanto, é muito difícil hoje dizer a um pai, tenha calma, o seu filho vai treinar pouco, e ele vai aumentando o volume de treino conforme vai crescendo, e se correr bem, daqui por uns anos, vai ser um campeão. Bem, mas, entretanto, se tiver um vizinho ao lado que não cumpre esses parâmetros e digamos que quebra algumas barreiras e que consegue resultados mais rápidos, pronto, já desacreditou o trabalho de quem propôs essa situação aos pais, porque o vizinho é da mesma idade e corre muito mais, mas se calhar quando chegar aos 19 já não vai evoluir mais, mas o que é um facto é que a mentalidade portuguesa é mesmo assim. Basta ver o que acontece, principalmente nos jogos de futebol, miúdos, infantis, iniciados, os pais estão na bancada e estão ali, depois até se pegam uns com os outros, andam ali à pancada, porque estamos a falar de jovens, portanto, a parte competitiva ali não devia ser a mais importante, era a parte lúdica, portanto, a parte social, não, mas eles têm que ganhar, portanto, é um bocadinho por aí. E tu agora pegaste numa coisa que eu acho muito interessante, que é há a parte física e depois há a parte mental de um atleta que é extremamente importante, não é? Ter aquela resiliência, aquela força de vontade, ser disciplinado, não é? E aquela E visão a longo prazo e não querer tudo para ontem, não é? temos que ter paciência, temos que ser pacientes. E, efetivamente, hoje em dia não há campeões se não tiverem uma capacidade mental para resistir e suportar, digamos, as pressões que a própria sociedade nos impõe. Não é? Isto, no meu tempo de atleta, não havia Facebook, não havia WhatsApp, não havia redes sociais. Portanto, a pressão que nós tínhamos, ou era em casa, ou era do grupo de treino, ou era do clube, ou éramos nós próprios que a fazíamos. Hoje em dia as coisas não são assim. Não são assim porque um miúdo que é campeão nacional de juvenis, portanto, aquilo passado uns minutos já toda a gente na turma sabe, já toda a gente na cidade sabe, toda a família, não sei o quê, pronto. E isso depois pesa, né? E as pessoas não estão preparadas, porque normalmente, na maioria dos casos, não há essa preocupação com esse peso que a sociedade impõe aos jovens, essa pressão. E os miúdos depois refletem isso, portanto, maior tensão, maior preocupação, maior stress, e isso não é bom portanto, para um desportista. Portanto, um desportista tem que ir para uma competição com a mente livre e disponível para sofrer, para se empenhar, para estar ali concentrado a 100% naquilo que vai fazer, que é competir. A partir do momento em que depois estamos preocupados que se não correr bem, depois A ou B ou C vai fazer um comentário disto ou um comentário daquilo, quer dizer, estamos a dispersar-nos e isso não é bom. Então, os dias de hoje são muito diferentes daquilo que já foram e o futuro será diferente do que é hoje. Portanto, o que é um facto é que eu acredito, sinceramente, que hoje, a fazermos as coisas exatamente, vamos pensar numa situação que foi, portanto, tempos de sucesso. Nós a fazermos assim, a criarmos uma situação exatamente igual àquilo que existia há 20 ou 30 anos atrás, a trabalharmos da mesma forma, pegarmos nos miúdos, a fazermos exatamente as mesmas coisas e que os miúdos tivessem as mesmas qualidades, os resultados iam ser diferentes. Porque a sociedade é diferente, portanto, as pessoas chegam a casa, têm uma maneira de ser diferente, as pessoas reagem de maneira diferente, a alimentação, na maioria dos casos, é diferente. Portanto, neste caso, os próprios atletas, os próprios esportistas, têm que se adaptar e viver com a sociedade que têm. Portanto, não adianta nós dizermos muitas vezes, sermos saudosistas, no meu tempo é que era, no meu tempo era assim, era assado. E é um facto, as coisas funcionavam, mas era naquele tempo com aquelas condições. Hoje, a fazermos as coisas exatamente iguais, eu tenho muitas dúvidas que alguém conseguisse fazer, que eu conseguisse, por exemplo, fazer hoje 13:43, a fazer exatamente o mesmo que fazia naquela altura, portanto, quando tinha 23, 24, 25 anos, e se queria ter os mesmos resultados. Porque a sociedade é completamente diferente. Não é? Hoje, se quisermos, eu vivia do atletismo, treinava de manhã, treinava de tarde. A seguir ao almoço ia descansar, ia dormir. Isto hoje, para se descansar, tem que se desligar o telemóvel, senão ninguém consegue descansar. Ou temos o Facebook, ou temos o WhatsApp, ou agora vamos ver. Portanto, fica difícil, não é? Portanto, tem que haver um ajuste e uma adaptação a tudo isto. E eu, quando falei com o Delfim, eu nem sequer sabia, não é? Ele disse-me que tu fizeste parte de uma equipa Costa Mate, não é? Das últimas equipas nacionais, a da luta ao Quénia e à Etiópia, não é? E às Sim, vezes nós nem sequer, não é? Nós estamos no atletismo e nem sequer sabemos que nós já tivemos ali atrás, não é? Já tivemos ali tac a sim, nós tac. já tivemos.
nós já tivemos taco a taco, pronto, nós temos um historial a nível de meio fundo e fundo, em que tivemos, o Carlos Lopes foi campeão do mundo, se não estou em erro, 3 vezes, não é? De corta-mato, e já havia kenianos e etíopes na altura, e bons. O que é um facto é que, lá está, a nível de meio fundo, tínhamos profundidade, nós tínhamos um lote de atletas com muito valor. E eu posso dizer que nesse ano em que fui ao Campeonato do Mundo, fiquei em sexto no Campeonato Nacional, mas quer dizer, os 4, e eram 6 que iam ao Campeonato do Mundo na altura, o que posso dizer é que eu fiquei em sexto, mas atrás de mim ficaram, daquilo, 3, 4 segundos, ficaram mais 3 ou 4 logo, não é? Portanto, ou seja, e estamos a falar de provas muito disputadas, aqueles primeiros 10 ficaram ali todos relativamente próximos. E o que é um facto é que nessa altura nós fomos ao Campeonato do Mundo, eu creio, se não estou em erro, que ficámos em quintos no Campeonato do Mundo, mas se, por exemplo, contássemos nesse ano, se pontuassem todos os atletas, os 6 atletas que levámos, nós éramos terceiros. Ou seja, pronto, digamos que em termos global, coletivo, nós acabámos por fazer um bom resultado. Eu posso dizer que fiquei 52º, 53º, que parece um resultado fraco. Fui o último da equipa, mas tive 3 ou 4 portugueses que ficaram ali entre o 45º e 46º, ou seja, entramos ali todos juntos. E numa altura daquelas, era muito difícil aquilo ficar. Ainda hoje, basta ver quem são os portugueses que se atrevem a ir a um campeonato do mundo de corta-mato, ficamos primeiros 50. Né? Aquilo, quando começámos a contar 5 canianos, 5 etíopes, 5 marroquinos, 5 não sei o quê, 5 de Djibouti, 5 mais daqui, portanto, só esses já dão para aí 70, mais os outros todos. Portanto, era muito difícil. E efetivamente foi, por acaso foi interessante. Eu tinha na altura, creio, 34 ou 35 anos. Que eu, digamos que os meus melhores anos do atletismo acabei por ser prejudicado, que eu tinha um problema aqui a nível dos calcâneos e só fui operado aos 33 anos. Portanto, eu treinei sempre um bocadinho, a partir dos 22 anos treinei sempre limitado. Mais dor, menos dor, mas tinha sempre dor. Portanto, e o que limitou-me bastante em termos daquilo que foi a minha carreira. Depois fui operado efetivamente com 33 anos, com 34 fui ao Campeonato do Mundo. Pronto, são situações de vida, por isso que às vezes quando temos um problema mais vale resolvê-lo com andar adiado. Então andei a adiar, e se eu tivesse resolvido mais cedo, provavelmente, de certeza, que teria sido um pouco melhor do que o que foi. Mas mesmo assim, pronto, as coisas são como são. Agora, o que é um facto é que a nível nessa altura de corta-mato, tínhamos efetivamente um lote de atletas que se não fosse um era outro, muito bom. Posso dizer que nesse ano em que eu fui ao Campeonato do Mundo, eu ia dizer que foi o último ano em que tivemos uma equipa em condições na sua totalidade. Tivemos, creio que foi o Paulo Guerra que ficou em quarto no Campeonato do Mundo. Tivemos o Helder Ornelas que ficou em sétimo no Campeonato do Mundo. E depois entramos todos muito, muito juntos, ainda entrou o Domingos Castro, ficámos ali todos 40, 30 e tal, entramos todos juntos, pronto, o que não deu para as medalhas, mas lá está, se fôssemos a contar os atletas todos, como entramos ali quase todos junto dos primeiros 50, de 6 atletas seríamos a terceira equipa, que, pronto, revelava na altura a qualidade da equipa, né? Mas pronto, são outros tempos. E o que é que te apaixonou pela corrida e pelo atletismo ao longo destes anos todos? É assim, eu desde que me conheço, praticamente, sempre estive ligado à modalidade. Portanto, eu comecei a correr, estou em 12, 13 anos, como todos, um bocado na brincadeira, e depois as coisas vão-se sucedendo. E pronto, estive sempre ligado, sempre gostei muito de correr, portanto, na altura o Carlos Lopes era uma referência, portanto, marcava, né, pelos resultados que ele conseguia, portanto, pelo impacto que tinha, e sempre fui um apaixonado, pronto, pela corrida, sempre gostei muito disto. Depois, pronto, acabei a minha carreira de atleta, comecei a trabalhar, entretanto, depois dediquei-me também, andei uns anos também como treinador, a correr nos veteranos, a ir duro também, portanto, eu posso dizer, eu com 50 anos ainda fiz 1h10 à meia maratona, portanto, ainda
tinha que treinar, né? Andava quase sempre lesionado, mas pronto, isto era 15 dias a treinar e 8 dias a recuperar. Pronto, depois lentamente fui deixando de ser tão competitivo, pronto, e hoje corro esporadicamente, tento manter a linha, digamos assim, não é? Não ganhar muitos quilos e pronto, e tenho conseguido. Hoje peso 60 quilos, que peso o mesmo que pesava quando tinha 18 anos, não é? Portanto, digamos que eu ando ali nos 60, 61. Os meus colegas, às vezes, mesmo no trabalho, até todos invejosos, e depois dizem que eu como muito, que eu não sei o quê, pronto, mas eu como, mas queimo, não é? Se não for a correr, é fazer outras coisas, portanto. E a gente a pensar também queima. O cérebro também consome muita energia. E efetivamente sempre tive ligado. Depois surgiu, estive a treinar também uns anos, treinei uns miúdos. Depois surgiu esta questão da associação, que também foi um bocadinho por acaso, que nunca foi uma questão que eu pensasse, nunca me pensei. Mas pronto, o que é um facto é que as coisas vão sucedendo e depois nós vamos nos ajustando. E se calhar até foi bom eu ter ido para a associação. Pronto, e vou dando o meu contributo à modalidade, que é isso que eu acho que também é uma obrigação minha, porque a modalidade também já me deu muito a mim. Portanto, e devemos andar aqui um bocadinho, pensar um bocadinho desta forma. Não é só ver o que é que podemos tirar da situação, mas também qual é o nosso papel no meio disto tudo. Não é? Se não formos nós a arregaçar as mangas e muitas vezes a metermos as mãos ao trabalho, quem é que o vai fazer por nós? Se não for a malta fomos nós, da modalidade, a termos que tentar fazer alguma coisa por isto, quem é que vai ser? Os das outras modalidades é que vão pegar nisto. Quer dizer, não faz sentido, temos de ser nós, não é? Isso é um facto. E tu, com a associação, quais são os desafios de tu estás à frente da associação e da tua equipa? Os desafios são sempre constantes, não é? Isto é sempre uma guerra entre aquilo que precisamos e aquilo que temos. E aquilo que conseguimos para ter aquilo que precisamos. Não é fácil. Então, andamos sempre à procura de apoios, andamos sempre a tentar evoluir, a tentar melhorar as condições que temos, tentamos de alguma forma criar um quadro competitivo que seja o suficiente para os clubes do distrito poderem fazer o seu trabalho, motivarem os seus atletas. Depois criamos nas nossas provas as condições que entendemos que eram mínimas para, pronto, as provas terem alguma qualidade, portanto, equipamentos fiáveis, fotofinish para validar em condições. Quando chegámos, não tínhamos, quando chegámos à Associação de Braga, não tínhamos fotofinish, por exemplo, o fotofinish estava variado, tínhamos um computador ou dois. Portanto, hoje a Associação de Braga tem 12 ou 13 computadores, tem um fotofinish muito bom. Portanto, temos câmaras dorsais, temos placares eletrónicos, ou seja, tudo isso vai-se conquistando com muito trabalho, muito empenho, muita dedicação. O que é um facto é que depois de chegar a um determinado patamar, fica muito difícil mantê-lo, não é? Que é isso com que nos batemos sempre. Há sempre contas a pagar, há apoios com que nos comprometemos até com os nossos clubes, em que depois temos que andar sempre a gerir bem a situação para conseguir cumprir todos os compromissos. Mas pronto, vamos dando a nossa colaboração para que a modalidade a nível nacional também vá evoluindo, não é? E penso que tem sido importante o nosso contributo para tudo isso. E Manel, eu também falei com o Delfim, e na altura, não é, da pandemia, ele disse-me que tu foste sempre uma pessoa criativa, porque foi uma altura muito complicada para todos, mas para o atletismo foi também muito uma altura que houve muita gente que também pagou, que, não é, foi desafiante essa altura. Sim, foi realmente, era impensável que íamos chegar numa situação dessas. O que é um facto é que houve grande dificuldade em conseguirmos realizar portanto, as nossas competições, digamos assim, manter a atividade. Portanto, é que houve atletas que, pronto, muitos deles não conseguiram treinar, mas alguma grande parte significativa conseguiu. E nós, o nosso papel, portanto,
era importante que conseguíssemos realmente manter a atividade a funcionar para todos aqueles que conseguissem ainda também treinar e que não tivessem limitações ou por doença ou por impedimento, de constrangimento de terem que ficar em casa fechados ou não. O que é um facto é que fomos das poucas associações que conseguimos fazer alguma coisa e até foi interessante na altura os desafios e as dificuldades, porque quase tínhamos que andar a pedir por favor às instituições para podermos fazer isto, para podermos fazer aquilo, não sei o quê. Depois era uma série de regras que tínhamos que cumprir, e não sei o quê. Pronto. E acabámos de fazer até uns cortamatos, acabámos de fazer uma prova de estrada com percurso homologado para que os atletas pudessem ter. Estamos aqui numa prova em Guimarães, num parque industrial, que até foi engraçado, portanto, o percurso homologado, veio pessoal de todo lado, que parecia um campeonato nacional, porque não havia prova, que virtou, e tudo bem mais. Por acaso foi engraçado. E posso dizer que a prova era no domingo e eu na sexta-feira à tarde tinha a informação de que não podia organizar a prova. E eu depois, pá, quer dizer, pessoal, ninguém acreditava que se ia fazer a prova, tinham-nos autorizados a fazer, mas depois a delegada de saúde de Guimarães, à última hora, e tal, que não pode, e da Câmara, eles a dizer que não tinham autorização, porque não sei o quê. Eu, pá, sei lá, pai, 8h30 da noite, sexta-feira, a prova era no domingo, e eu tinha que avisar o pessoal todo, que estava tudo em pulgas, porque finalmente iam ter uma prova de estrada, atletas do Benfica, do Sport, do Pinto, tal, não sei. Eu assim, não vamos, isso não pode ser. Pensei eu, se não me deixarem fazer a prova, eu vou fazer uma prova de 10.000 na pista. Os atletas vêm na mesma, vão correr à pista. É para ver o disparate de tudo isto. Quer dizer, nós tínhamos uma prova de estrada num percurso de 2 km, ao ar livre. E não nos deixavam correr. E conseguíamos realizar a prova na pista com o mesmo número de atletas num percurso de 400 metros. Portanto, que é um disparate, não é? Portanto, e os tais atletas mais juntos. Mas pronto, depois à última da hora, eram 11 horas da noite, ligaram-me da Câmara, finalmente a autorizar, e pronto, conseguimos fazer essa prova. Isso foi interessante, porque eu já estava a ligar a atleta, já estava a dizer sobre a possibilidade de fazer a prova de 10 km, e depois tive que voltar a ligar a dizer, afinal já não vou ser 10 km, vai continuar a ser, assim, parecia uma brincadeira, não é? Mas o que é um facto é que conseguimos fazer essa prova de estrada, conseguimos fazer alguns cortamatos, conseguimos fazer provas de pista coberta, com muitas restrições, e aquilo em Braga. Ele é muito complicado, às vezes, gerir a situação da organização, porque há sempre uma questão daqui, uma questão dali, portanto, não é fácil lidar digamos, com quem gera a situação. E, portanto, se criamos um bocadinho mais de dificuldades. O facto é que mantivemos a atividade e penso que isso que foi reconhecido, não é? E a partir daí, depois outras associações também fizeram, Lisboa também trabalhou, o Porto também fez alguma coisa, mas foi um período muito difícil. Muito tempo parado, muita gente parada, muita gente em isolamento. Foi. Esperemos que não seja preciso regressar, porque ainda ontem creio que foi no Hospital Santa Maria, portanto, a máscara passou a ser obrigatória outra vez para todos os funcionários e para todos os colaboradores. Portanto, esperemos que não venha. Na altura ninguém acreditava, agora também ninguém acredita. O que é um facto é que a situação aconteceu, né? E esperemos que não se repita. Mas foi uma experiência, pronto, acabou por ser interessante passar uma situação daquelas, conhecermos o futuro, né? Se no futuro se voltar a repetir e eventualmente já temos algum conhecimento de causa, como é que poderemos ou não agir, né? Porque isto não sabemos. O que é que nos vai, o que é que nos reserva o futuro. Mas conseguimos, efetivamente. Mas agora também há uma questão que é importante, é que nós tentamos sempre, não nos acomodamos. E era muito mais fácil não fazer nada, né? A gente ficava em casa, sossegadinho, e as coisas corriam, foi o que fiz a maior parte. No nosso caso, não. Portanto, nós não nos acomodámos e de tudo fizemos para dar condições a quem quisesse participar e participar. Fazíamos as provas, partia-se por grupos, portanto, partia o primeiro grupo, partia o segundo grupo, portanto, era engraçado, a esse nível. Foi uma experiência interessante. Porque, não é, nesse tempo todo, não é, para os atletas que, não é, iam competir ou estavam à espera de jogos, não é,
é difícil manter, não é? Focado a treinar, não é? Se não houver competição no Se não houver horizonte. competição, acabamos É, por baixar o nível, não sim, mas isso sem dúvida. Portanto, e a intenção foi essa, foi realmente conseguir que os atletas mantivessem o foco e que tivessem objetivos, porque isto, principalmente nos jovens, estar ali 2 ou 3 meses parados sem fazer nada, sem objetivo nenhum, quer dizer, isso é perder-se para a modalidade, para parte deles, não é? Depois nunca mais regressam. Portanto, isso era uma das nossas preocupações. Até porque houve depois, efetivamente, uma baixa no número de filiados, portanto, houve ali uma quebra, aquilo vinha em ascensão já há uns anos, depois aquilo sentiu-se ali um bocadinho, mesmo no número de participações nas competições. Também houve um decréscimo no pós-Covid. Penso que hoje as coisas já estão quase normalizadas, mas não sei se já estão exatamente no número, mesmo em termos de participações de provas de estrada, se já estão no número que estavam antes do Covid, porque realmente vínhamos numa onda de crescimento muito acentuada e foi uma quebra significativa naquela altura. Mas pronto, são situações que temos que lidar com elas quando acontecem e pá, estão fora do nosso controle, não somos nós que tomamos decisões para que isso aconteça ou não, ou seja, estamos limitados. E tu, nesta visão a longo prazo que tu tens, e pegando aqui no atletismo e na inovação que há com a tecnologia, o que é que tu gostarias de ver para incentivar mais o atletismo? Para nós deixarmos, não é, para as próximas gerações. Não, o que eu acho, uma das grandes dificuldades da nossa modalidade é que isto é uma modalidade muito complicada, não é? Portanto, está subdividido por muitas especialidades. Por exemplo, nós temos um campeonato nacional de séniores, tem que ser feito em 2 jornadas e são 4 ou 5 horas num dia, mais 4 ou 5 horas no outro. Portanto, isso, para tornar isso num espetáculo, estamos a falar de um espetáculo de 8, 10 horas. Não é, se formos a um jogo de futebol, se o jogo de futebol, em vez de ter 45 minutos de cada lado, agora às vezes até tem mais, mas se tiver 45 minutos de cada parte, e depois, se passarmos isso para um jogo de futebol, se tivesse 2 horas, primeira parte, mais 2 horas na segunda, ia ser difícil manter ali as pessoas durante 4 horas, depois mais meia hora de intervalo. Tanto. Ou seja, fica uma coisa um bocado pesada. Agora, 45 minutos, depois mais 45 minutos e tal, as coisas. E realmente o atletismo, a nossa dificuldade é essa, uma das dificuldades, que é precisamente tornar a modalidade atrativa como espetáculo, para se poder vender, não é? E fazer uma transmissão de 3 horas, 4 horas, quer dizer, é um bocado, não dá muito jeito. Portanto, isso é uma dificuldade. Depois, há quem defenda que efetivamente poderia-se fazer isso de outra forma, mas, ora bem, para tirar, passadas 4 horas para 2 horas, tem que se retirar provas. Só assim. Portanto, temos que ir a um campeonato nacional e não podem haver as provas todas que é suposto haver. Isso é muito difícil, não é? Porque se tirarmos uma prova, a prova X, vão reclamar que falta aquela prova. Se tirarmos a prova Y, vão reclamar. Portanto, não há forma de contornar essa questão. Portanto, e eu penso que vai continuar a ser assim. Basta ver a realidade lá fora. Vemos em Espanha que eles já começam os campeonatos nacionais à sexta-feira, até com pré-eliminatórias, depois fazem no sábado. Portanto, não há muito de fugir. Portanto, isso é uma situação que nos prejudica. Agora, penso que, a verdade seja dita, tem havido um acréscimo significativo na qualidade da organização dos nossos campeonatos nacionais e mesmo das provas regionais. E esse papel tem sido desempenhado pelas associações e pela própria federação a esse nível, que tem evoluído um bocado. Portanto, há um espetáculo já por trás, ou a assegurar, ou a acompanhar, digamos, a modalidade esportiva, portanto, a nível eletrónico, os placares eletrónicos, os resultados sempre disponíveis, as transmissões de streaming, quer dizer, tudo isso parece pouca coisa, mas é pouca coisa só para quem está por fora. Por exemplo, dou um exemplo na realidade de Braga, portanto, nós organizamos provas em Braga, no estado de 1º de Maio, ou em Guimarães, na pista Gemos Castro. E o que é que acontece? Nós, quando organizamos uma prova em Braga, temos os equipamentos todos em Braga, e depois quando queremos vir para Guimarães,
aquilo quase que é preciso um caminhão da TIP para trazer tudo, e as pessoas nem têm noção disso. Não é? Os equipamentos, os placares eletrónicos, pois tudo o que é preciso para a competição em si. Portanto, isso torna a logística bastante pesada e as pessoas acabam por não se perceber isso. Portanto, isto, a Federação organiza um campeonato nacional, no final da prova é preciso um caminhão de tiro para levar o material para Lisboa. Portanto, é tão simples como isso. Portanto, isto cada vez mais vai ficando pesado e é preciso manter isso. Isso tem custos financeiros e são precisos recursos humanos. Depois é preciso recursos humanos com qualidade, com competência, porque não adianta teres um equipamento, teres uma câmara de fotofinish XPTO e depois não sabes, não teres pessoal competente para tirar o máximo rendimento do equipamento, não é? E tudo isso vai, digamos, engrossando a necessidade daquilo que há. Agora, a modalidade tem evoluindo por aí, penso que com a qualidade que se tem dado nas provas nacionais, nas provas regionais, portanto, temos Braga, que está um pouco evoluído a esse nível, temos o Porto, que também está, com os seus placares eletrónicos e com a forma como trabalham, portanto, Lisboa, o Algarve, portanto, temos uma série de associações que também já perceberam que o caminho é esse, portanto, é evoluir, não é ficar estagnado, como estivemos aqui não sei quantos anos, à espera que as coisas se desenvolvessem por si. Não. E a própria Federação também já tem vindo, os últimos anos, a apetrechar-se. Agora, levar a modalidade, sair fora daquilo que tem sido, que era o padrão normal. Portanto, a modalidade tem que chegar à população. Se não chegar à população, não tem visibilidade. Na comunicação social, só por si, já vemos que é difícil ver um telejornal, ver não sei o quê, portanto, notícias de atletismo, ou há mesmo um campeão olímpico, ou houve uma desgraça qualquer com alguém. Portanto, só aí é que há notícia. Porque situações normais, de ver um atleta, por exemplo, como o Isaac Nader, que chega à final num campeonato do mundo, numa prova de 1500 metros, chegar à final, e ele teve que fazer mínimos para ir lá, depois teve que passar a primeira fase, depois teve que passar a segunda fase, portanto, ele teve que fazer 2 provas para ir à final. E depois chegou à final, a prova não lhe correu muito bem, ficou em 12º ou 13º, mas é só o 13º melhor do mundo. Porque ele estava na final de um campeonato do mundo onde só estavam 2 ou 3. Portanto, e as coisas têm que ser vistas assim. Portanto, é só, ele ficou naquele grupo, ele ficou no final daquele grupo, mas aquele grupo é o melhor do mundo. Portanto, e é difícil as pessoas perceberem isso. E se depois sai uma notícia cá fora, dizer assim, Isaac Nader ficou em último na final. As pessoas, quem estiver por fora da modalidade vai olhar para aquilo e vai dizer assim, Ih, ficou em último, coitado, e não sei o que é. Mas não, mas se é assim, olha, Isaac Nader foi o 13º melhor do mundo. Epá, é bom, não é? É a mesma notícia, mas depende da sensibilidade com que é dada cá para fora. E às vezes também é um bocadinho, o problema é esse, é que quem fala não tem conhecimento de causa, não sabe, não tem um filho que é atleta, não tem... Isso que às vezes é perceber um bocadinho de sensibilidade quando se diz as coisas. E a forma como se diz, pode-se dizer a mesma coisa, mas um patrão pode despedir um empregado. E às vezes é chato, mas se disser ao empregado que realmente não tem serviço, que não há capacidade para manter na firma, é uma coisa, e que ele é o mais novo e teria que ser ele. Se disser assim, olha, vais-te embora e acabou-se, é outra coisa, não é? Portanto, ele vai sair na mesma, mas às vezes tem um bocadinho, é isso que às vezes acontece, que se verifica com regularidade, são as notícias que se põem cá fora também, e a forma como elas são postas, são dadas, como é que elas chegam à população. E tu achas que agora com as redes sociais e com a internet, cada vez mais se fala nesta capacidade de fazer storytelling e mesmo as associações e mesmo esta parte da federação ter alguém mesmo a trabalhar isso, a fazer o storytelling para mostrar, não é? Toda esta jornada de anos, de décadas, mesmo para se calhar angariar empresas que cada vez mais estão mais atraídas para as provas, não é? Para promover aquela mentalidade de crescimento que os atletas têm, não é? Que falhar e voltar a tentar, não é? Exatamente. Portanto, eu penso que a Federação tem as rédeas da modalidade, não é? Portanto, eles é que definem ou devem definir e mostrar qual é o caminho a seguir. Todas aquelas situações em que se puder
aproveitar para divulgar a modalidade, para rentabilizar os seus ativos. Os ativos da modalidade, no fundo, são os atletas, não é? Portanto, temos que pegar neles, temos que os valorizar. Portanto, os que estão, neste momento, valorizados, que estão em alta, tentar mantê-los lá. E os que têm potencial e que neste momento não estão no máximo das suas potencialidades, tentar pegar neles e dar-lhes armas, ajudá-los, dar-lhes ferramentas para que eles possam subir. A modalidade em si, o atletismo é uma modalidade rica em resultados, rica né, em pessoas, em praticantes. Isso é rica, não é rica em recursos financeiros. Isso aí, mas os recursos financeiros também vêm a seguir ao trabalho que eventualmente se possa fazer em rentabilizar tudo aquilo que tem valor na modalidade que possa gerar dividendos, que é isso que estamos a falar. Portanto, tudo aquilo que se puder fazer, e acho que é uma obrigação, e a esse nível de marketing, a nível de comunicação social, redes sociais, as coisas nem sempre são feitas da melhor forma. E às vezes nem é uma falta de recursos, às vezes é uma falta de diretrizes ou digamos, não quero dizer competência, mas digamos que se calhar aquilo a que se propõe fazer, se calhar provavelmente não serão as prioridades e a forma como trabalham, como tentam chegar lá. Portanto, eu penso que há na sociedade veículos que podem e devem ser aproveitados pela modalidade, pela Federação, para potencializar e para fazer crescer e evoluir a modalidade, que é isso que precisamos, e para cativar, isto com o objetivo final sempre de conseguirmos ter massa humana, que são os atletas, que são os jovens, que depois podem ser trabalhados para dar desportistas, para dar atletas, né? Que é daí, porque se não for aí, não vale a pena estarmos a pegar num jovem de 24 ou 25 anos e estar a querer fazer dele o recordista nacional de 800 metros, que não vamos conseguir, não é? Isso é um milagre mesmo. Portanto, temos que pegar neles nas escolas, pegar neles nos ciclos, portanto, pré-primária, primária, e começar a trabalhar com eles, portanto, incentivá-los e fidelizá-los à modalidade, que é isso que fica difícil muitas vezes, não é? Com tanta dispersão que existe. E a nível Estamos de recuperação, achas que nós podemos fazer mais ou já temos as condições necessárias para a falar. o. Estou a dizer, a nível, não é? Estavas a falar, não é? 2 treinos por dia, não é? Muitas vezes, Sim, sim, a sim. maior parte dos atletas que está a mais alto nível. Achas que nós temos aqui a capacidade para fazer essa recuperação de forma É, A pronto, consciente? recuperação, a recuperação, como tudo, na sociedade tem evoluído. Portanto, os meios que estão ao dispor dos atletas, pressoterapias e o tipo de coisas que no meu tempo não se falava, hoje estão disponíveis. Mas, acima de tudo, primeiro é preciso perceber que fazer 2 treinos, fazer um treino, 2 treinos por dia para um atleta de alta competição é uma coisa perfeitamente banal. Ou seja, fazer 1 hora de manhã e 45 à tarde, isso era uma coisa perfeitamente normal. Portanto, as pessoas não pensam, ei, o desgraçado sempre a correr. Não, isso era uma coisa. Íamos com perfeita normalidade e andávamos ali, se for preciso, 4 minutos, 3,50, 4,10, 3,40. Portanto, isso era uma coisa normal. Temos é que criar essa rotina, não é? Não são os desgraçados. Não. Os desgraçados são aqueles que têm que trabalhar 8 e 9 horas numa fábrica, todo dia, de manhã à noite, de pé, e ao fim a ganhar uma côdea. Isso é que são desgraçados. Agora, a gente treinar 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, isso é uma coisa normal. Portanto, para um atleta jovem, saudável, portanto, sem stress nenhum, isso é as pessoas que encarem as coisas assim, não é fazer treinos 3, 4 horas. Portanto, isso será para outra vertente, para o treino, para não sei o quê. Agora, um atleta que faça 10 km, 5 km, estamos a falar a nível de meio fundo, meias maratonas, treinar 1 hora de manhã, 40 minutos à tarde. Agora, é preciso treinar 1 hora de manhã, não é trabalhar 5 horas para o campo ou para a fábrica e depois vir treinar outra vez à meia-noite. Isso aí já não, se calhar é preferível treinar só uma vez. Agora, se fosse como eu fazia, como faziam os meus colegas na altura, vamos treinar de manhã, almoçamos, vamos dormir 1 horita. Depois pomos a pé, então, vamos uma volta, às 5, 6 horas vamos treinar outra vez. Perfeitamente normal. Portanto, isso é uma coisa normal. Portanto, a recuperação, digamos que já era um bocadinho feita aí. Né? Não haviam
tantas tecnologias como mas havia essa preocupação e a gente sabia que era isso que se devia fazer. Portanto, que era isso que fazíamos, que eram melhores, e, portanto, e nós que éramos mais fracos, a gente tem que aproveitar aquilo que há de bom, não é? Aprender com os bons. A gente aprende alguma coisa com aqueles que são melhor que nós. Pá, quem corre menos não consegue, dificilmente vai conseguir ensinar alguma coisa. Isto, por norma, há exceções. Agora, o que é um facto é que a recuperação é evidente que um atleta que faz um treino de séries, um atleta que faz um treino longo, se a seguir for fazer um fisioterapeuta, fazer uma massagem, isso vai ajudar certamente à recuperação e a que no dia seguinte esteja mais disponível para o treino, isso, sem dúvida nenhuma. Agora, isso tem que ser pensado sempre numa situação de ser constante. Não adianta a gente, esta semana recuperou bem e depois está 3 meses aí a treinar e não liga nenhum. Não valeu de nada, não é? Então, temos que ter consciência de que o planeamento, e os treinadores hoje fazem isso bem, até os atletas já têm conhecimento para isso, portanto, tem que haver, naqueles momentos do treino em que há maior exigência física, tem que haver uma preocupação maior com a recuperação. Por isso é que nós, a seguir a um treino rápido, um treino forte, se calhar o treino seguinte, vamos estar a repetir o treino forte, não é? Então, temos que ter 2 ou 3 dias ali mais calmos para podermos voltar outra vez. Portanto, e a recuperação, opa, a esse nível está muito mais facilitada com o que temos, com o que tínhamos, digamos assim, no meu tempo, porque os meios e os conhecimentos, portanto, hoje, a nível de fisioterapia, a nível médico, opa, as pessoas têm outro conhecimento técnico, outra formação que não existia na altura, não é? Portanto, acho que por aí o problema não é aí, o problema é mesmo a base, o recrutamento, depois mantê-los. E depois temos o outro problema que é quando os atletas atingem um certo nível, ora, a altura de ir para a universidade e não sei o quê, opções, o que é que se decide, o que é que não se decide. Não é? Eu na altura nem trabalhava, nessa altura não trabalhava e não estudava, estava dedicado só ao atletismo. Fui estudar mais tarde, não é? Como é evidente. Hoje ninguém faz isso, as pessoas mantêm-se a estudar, que é preciso é que tenham a capacidade de entrega e espírito de sacrifício de poderem estudar e treinar, que é o que faz ainda faz muita gente hoje, e o que fazíamos na altura também. Agora não foi o meu caso, mas fiz isso depois durante um período, já a partir dos 28 anos depois já fiz isso, mas é isso que as pessoas têm que fazer, é conciliar a vida que têm, portanto, e ajustar-se à vida que têm. Temos a Mariana Machado, está no 5º ano de Medicina, não é? E ela, para estar no 5º ano de Medicina, tem que estudar. No entanto, continua a ser a melhor atleta portuguesa. Tem que treinar. Não, mas vai treinar às 7 da manhã. Coisa normal. Não pode ir para a cama às 2, nem às 3, não é? Para se pôr a pé às 7 para ir treinar. Então, são este tipo de ajustes que os jovens têm que pensar se realmente gostam. Opa, agora, consegue-se. Sem dúvida nenhuma que se consegue. E que mensagem final tu gostarias de deixar, Manuel? O que eu gostava de poder dizer é que, efetivamente, eu tenho 56 anos e ficaria muito feliz se efetivamente pudesse ainda acompanhar um desenvolvimento da modalidade que permitisse estar em casa na minha velhice, na minha reforma sossegada, de pantufas, com os pés ali em cima de uma cadeira e a ver os nossos atletas, já nem digo a ganhar medalhas, mas a discutir os primeiros lugares com os melhores do mundo. Era isso que eu gostava e que houvesse essa capacidade e esse gosto, porque nós em casa também vibramos muito, não são só os atletas. Quem gosta, não só o facto de depois estarem a representar Portugal, mas nós temos a agravante de vir da modalidade, de acompanhar o crescimento de muitos atletas, de ver os pontos altos deles, os pontos baixos, e criarmos expectativas e esperança. E estar em casa e poder ver um atleta que eu conheci desde miúdo, a estar ali a lutar com os melhores do mundo, correndo o risco de ganhar uma medalha, isso para mim faz-me feliz. Portanto, e é isso que eu gostava de deixar presente, que os atletas pensem nisso, porque há muita gente como eu, que gosta de ver os resultados
e que vibra, e que é isso que nos mantém vivos também, não é? Principalmente depois de uma certa idade, onde os objetivos já não são aqueles que queríamos quando são jovens, portanto, mas vivemos um bocadinho à custa dos objetivos dos outros e vibramos com eles e ficamos satisfeitos e felizes com eles. É um bocadinho por aí. Queria-te agradecer, Manel, pelo teu trabalho que tu fazes e pela inspiração e por tudo. Obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade que me destes de poder falar um bocadinho da modalidade e dar o meu contributo. Obrigado. Obrigado, um grande abraço, mano. Graças.